Opa, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para a nossa sexta aula do curso de Introdução à Programação utilizando Python e ChatGPT. E hoje a nossa aula será sobre tuplas e sobre listas. Conforme mencionado nas aulas anteriores, nós já temos um breve conhecimento sobre listas. Agora vamos aprender um pouco mais profundamente. Mas vamos iniciar sobre tuplas. O que seriam tuplas? Bom, tuplas são variáveis compostas e imutáveis. Isso quer dizer o quê? Que elas podem armazenar mais de um valor e de diferentes tipos. Além disso, tuplas, elas podem ser acessadas por chaves individuais, são declaradas entre parênteses, e uma característica crucial de uma tupla é que você não pode inserir elementos após a sua declaração. Vamos ver como que é uma tupla na prática. Bom, temos algumas maneiras de exibir a tupla. Nós podemos utilizar o print e já exibir a tupla. É, dá o. Roda aí. Observe que assim, eu irei exibir todos os elementos da tupla, ou nós podemos indicar qual posição que queremos exibir. Por exemplo, tupla abre colchetes 0. Nesse caso, eu irá exibir o primeiro elemento. Podemos passar também menos um. Menos um seria para a gente exibir o último elemento da tupla. Ou nós podemos ainda fazer um indexamento dessa tupla. O que seria um indexamento? Seria a gente pegar certas posições, como por exemplo 0, 2 pontos, 2. Bom, executando, vemos que a gente tem como saída 1 e 8. Porque ele está pegando o índice 0 dessa tupla e está indo até o índice 2, mas ele não está incluindo o índice 2. Bom, como eu disse, tuplas são imutáveis. Então quer dizer que a gente não consegue inserir mais elementos nessa lista, nessa tupla, perdão. Além disso, a gente não consegue deletar um elemento de uma tupla, mas é possível deletar a tupla inteira em si. Essa é uma das características da tupla, é a imutabilidade. Uma vez que ela é criada, a gente não consegue alterar a forma como ela é. Então a gente não consegue aumentar o tamanho ou diminuir o seu tamanho. Bom, vamos agora dar uma olhada nas listas. Bom, listas são declaradas entre colchetes, conforme a gente viu na aula anterior, e ela pode armazenar diferentes tipos também. A principal diferença entre tupla e lista é que lista a gente consegue alterar a forma como ela após a sua criação. Tuplas não. Temos também a mesma opção de exibição da tupla, que seria só o print lista. Dessa forma a gente consegue ver toda a lista. Ou nós podemos acessar certos elementos dessa lista, passando entre colchetes. Se a gente passar o menos um, obtemos o último elemento dessa lista. E bom, vamos agora dar uma olhada em alguns operadores de listas. Bom, como eu disse anteriormente, listas não são tipos imutáveis. Então quer dizer que a gente consegue alterar a forma como uma lista é. Isto é, a gente consegue adicionar ou remover elementos dessa lista. Vamos começar com uma coisa bem básica. Vamos exibir o tamanho dessa lista. Para exibir o tamanho dessa lista, a gente pode utilizar o operador len. Utilizando o print len e o chamando a lista, nós vamos obter um inteiro, que será o inteiro responsável pelo tamanho da lista. É só len. É só len. Temos o tamanho 5. Se nós contarmos, temos 1, 2, 3, 4, 5. Observe que ele não começa do índice 0. Então, não é do 0 até o 4, e sim do 1 até o 5. Bom, temos outros operadores também, como, por exemplo, o append. O append, ele vai inserir na última posição um novo valor para essa lista. Então, se a gente der uma lista.append logo abaixo da lista, isso, e colocarmos o valor que queremos inserir, tem que colocar o valor para inserir, né, paizão? Aí abre parênteses. Aí coloca qualquer coisa. E chamando uma função de para exibir na tela agora, o print. Observe. Bom, o append, ele vai inserir um elemento na lista na última posição. Bom, também temos a opção de inserir em uma posição específica um valor. Para isso, nós vamos utilizar o insert. Então, seria lista.insert. Bom, primeiro nós passamos o valor e depois nós passamos a posição. Eu acho que é o contrário, na real. Pode ir. Bom, na verdade, nós passamos primeiro a posição e depois o valor. Na posição 3, nós inserimos o valor nessa lista. Bom, agora vamos dar uma olhada em como que nós podemos deletar certos elementos dessa lista. Nós podemos fazer isso utilizando o pop. O pop, ele irá remover o último elemento da lista, que nesse caso será tchau. Podemos passar também para o pop um valor que nós queremos remover, como por exemplo o 3. E nesse caso ele não irá remover o último elemento, e sim irá remover o valor 3 dessa lista. Então observe que quando executar o código, o tchau, ele não será removido, e sim o índice 3 dessa lista, que no caso era valor. Isso aí me pegou. Para a gente remover um valor específico dessa lista, nós utilizamos o lista.remove, e passamos como parâmetro o valor que a gente quer remover.
Se passarmos o trace, agora o trace será removido de fato, não o índice. Utilizando o remove, a gente vai remover o valor que a gente passar como parâmetro, e utilizando o pop, a gente vai remover o índice que for passado como parâmetro. Executando o código, a gente vai notar que não temos mais o valor trace, isto é, porque nós utilizamos o remove passando como valor trace, e nós também não vamos ter o valor, que foi uma variável que a gente inseriu nessa lista na posição trace. Essa variável está sendo removida na linha 13, com a função lista.pop. Bom, também temos algumas outras funções de ordenação. Nós temos a lista.sort, já coloca dentro de um print já. Roda aí. Passa o parênteses no sort aí, campeão. Tá bom. Aí. Ah, tá. Bom, nesse caso, o lista.sort ele não irá funcionar, porque ele não vai conseguir fazer uma comparação entre os tipos inteiro e o tipo string. Bom, o sort ele irá ordenar a lista. Observe que a gente criou uma nova lista, chamada lista 1. A gente utilizou uma lista de inteiros, porque se nós tentarmos ordenar uma lista com strings e com números, ele não irá conseguir ordenar a lista, pois ele não vai conseguir fazer a devida comparação. Então nós criamos uma lista com valores apenas inteiros, e nós observe que a lista não está ordenada, o menor valor ele está na penúltima posição da lista. Chamando a função, essa lista ela já estará ordenada. Então quer dizer que se a gente tentar exibir essa lista essa função dentro de um comando de saída, como print, nós vamos obter um valor none. Teremos esse valor porque é o que essa função está retornando. Ela não retorna a lista ordenada, mas sim ela já faz a lista ficar ordenada. Observem, temos um nome. Mas chamando a função e em seguida exibindo essa lista, veremos que a lista estará ordenada. E bom, e uma curiosidade é que nós podemos ordenar essa lista de forma decrescente, utilizando o reverse igual a true. Este é um argumento que nós podemos passar para essa função já pronta. Bom, com isso nós encerramos alguns operadores básicos de listas, vimos também tudo. Agora vamos dar uma breve olhada em algum exemplo. Bom, pegamos esse exercício aqui do livro, e bom, é um exercício que pede para a gente ler 20 números inteiros e armazenar em uma lista. A gente vai armazenar os números pares em uma lista de par, os números ímpares em uma lista ímpar. E em seguida a gente vai imprimir os 3 vetores. Bom, já vamos criar uma lista aqui sem ter que ler, a fim de ser mais prático. Então vamos criar uma lista original. Ela vai receber, vamos colocar aqui, 20 números aleatórios. Mano, segue essa operação aí. Hum. Bom, agora vocês podem estar se perguntando, como que nós podemos fazer para descobrir os valores, os números pares ou os números ímpares dessa lista, sendo que a gente tem uma lista com tamanho 20? Bom, para isso a gente vai ter que utilizar um laço de repetição. Por quê? Porque nós vamos fazer uma ação repetidas vezes, que é fazer uma verificação, que serão 20 verificações no caso, para descobrir se o número que a gente está comparando ele é par ou se ele é ímpar. Para esse caso nós vamos utilizar o for. Por que nós vamos utilizar o for? Como eu disse, a gente sabe quantas vezes temos que repetir o código. Como eu disse na aula sobre laços de repetição, o for ele é utilizado quando você sabe quantos valores você quer repetir. E, bom, len of lista. Não, você nem precisa, só coloca for i em range lista. Não, 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 for i em lista. Sim, fudendo. 2 pontos. Bom, essa estrutura simples, a gente já consegue percorrer esse i pela lista inteira. Bom, não precisa de decretar o i antes do nosso laço de repetição for. Pode pagar o i. Não, declara. Uhum. E bom, vamos agora pensar como que nós podemos fazer para comparar se o número daquela lista ele é par ou se ele é ímpar. Antes, vamos criar mais 2 variáveis chamadas lista par e lista ímpar, abaixo da declaração de lista. Colocar igual lista vazia. Isso. Bom, bom, vamos lá então. Uma coisa importante de falar é que o i ele vai assumir o valor que está naquela lista. Então a gente não precisa especificar a posição da lista, que seria o que a gente teria que fazer no caso do while. Vamos dar o exemplo utilizando o laço de repetição while também, mas no caso do for é algo muito simples, vocês vão ver. Agora nós vamos ter que fazer um if para verificar se o número ele é par ou se ele é ímpar. É, 2 pontos. Coloca aqui lista par, ponto, append i. Isso. Else, lista par, uai, tem, 2 pontos, lista ímpar, ponto, append i. Bom, é esse o código para fazer esse programa, para verificar se os 20 elementos de uma lista eles são pares ou não. Agora vamos exibir as 3 listas. Executando o código agora. Vamos lá. Vamos fazer a verificação se a gente fez o código certo. Bom, a primeira lista é a lista com os 20 elementos. A segunda lista é a lista com os elementos pares. E a terceira é com os elementos ímpares. Observando aqui, tudo certo com a nossa função. Nós criamos aqui
uma lista que ela só tem pares, e também criamos uma lista que só tem ímpares. Bom, como eu disse, com for é algo extremamente simples de fazer, é algo bem intuitivo, porque o i ele já está assumindo o valor daquela lista, mas para o caso do while, é até um pouco interessante a gente fazer. Então vamos apagar o for, vamos manter, não, não, apaga só até o for, isso. E vamos fazer agora o nosso código utilizando o while. Temos que decretar a variável i, vamos inicializá-lo com 0, e agora vamos lá, while, você deu espaço ali antes, aí. I menor do que len lista, menor, isso, 2 pontos. Já observem que a coisa ficou um pouco mais complexa. Por quê? Bom, a condição de parada desse laço de repetição é quando o nosso valor i ele for menor, ele for maior do que o tamanho da lista. Bom, quando ele for maior do que o tamanho da lista, ele não vai ter mais elementos para comparar, então ele já pode encerrar o laço de repetição. Então, a primeira coisa que nós fazemos agora é incrementar o valor de i para evitar loop. Então a gente vai colocar i mais igual a 1. Não. Damos agora o espaço, porque essa será a nossa última linha, e vamos agora fazer a comparação. Vamos utilizar o estrutura de controle if, e agora vem a mágica. Por quê? Bom, o i, ele, se você observar, ele é um valor que vai de 0 até 19. Então, como que a gente faz para acessar o valor que está que é na lista? Bom, se vocês viram, se vocês prestaram atenção na aula, sabe que tem como a gente acessar certos pontos da lista passando parâmetros, passando colchetes. E nesse caso, a gente vai utilizar a lista colchete 1. Por exemplo, vamos ao caso base, quando o i é 0. A primeira verificação vai ser se o lista i, que no caso será 0, vai ser divisível por 2. O lista na posição i, que o i sendo 0 é 2. Então, 2 é par. A gente coloca agora lista.append i. E a estrutura vai seguir a mesma do if e do else, do for. É. Agora executando o código para ver se fizemos tudo certo. E bom, opa, eu tô prestando atenção, peraí. Deixa eu ver. Ih, isso aí. É. Bom, agora temos a mesma lista exibida, só que utilizando o while. Bom, é isso para essa aula. Quaisquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco via e-mail ou solicitar uma tutoria presencial. Bom, iremos disponibilizar essa aula e atividade. Daremos mais tempo para a entrega da atividade 5 e da atividade 6, pois nós tivemos um certo problema para estar conseguindo postar a atividade. Mas é isso. Obrigado. Até mais.